Boa noite, a paz do Senhor. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, né? Estamos aqui mais um dia. Desde janeiro nós estamos fazendo, né, o estudo da Bíblia por inteiro, né? Livro por livro. Nós estamos estudando um capítulo por dia. E aí nós fizemos janeiro, foi o janeiro da sabedoria, onde nós estudamos juntos o livro de Provérbios. Fevereiro nós estudamos juntos o livro de Eclesiastes, né? Lá no YouTube, se você não acompanhou, tem todos os vídeos no YouTube, tem capítulo por capítulo, né? Para que você possa estudar, e é totalmente gratuito. Então, os estudos bíblicos que a gente passa, ele não cobra nenhum valor. Lá também tem seminário, tem pregações. A gente está tentando sempre trazer algumas coisas para poder agregar no conhecimento bíblico, tá? Lembrando que esse conhecimento ele pode ser utilizado para você estudar em casa, com a sua família, com seus filhos. Também você pode levar para grupos de estudo, né, na igreja, grupos de escola dominical e tudo, para que você possa incentivar que as pessoas estudem a Bíblia, independente mesmo, individualmente, né? Porque o que acontece? O conformismo, né? A gente se acomoda de estudar a Bíblia só quando a gente está na igreja, só quando a gente está próximo a um líder, né? A receber aquele estudo. Então, a gente quer incentivar você a você estudar, né? A você aprender, você orar, você estudar, você entender a Bíblia. Então, é muito importante, e se você está assistindo a gente através do YouTube ou das redes sociais aqui, você deixar comentários, se você quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp, para falar mesmo as suas dificuldades, né? Quais são as dificuldades que você tem ao estudar a Bíblia, quais são os pontos que a gente pode estar trazendo aqui para você como dicas, como coisas que possam agregar para que você possa aprender a estudar a Bíblia por si mesmo, tá? Os estudos que a gente traz é focado na Bíblia, tá? Sempre você vai ver a gente utilizando como consulta a Bíblia, e nada mais além da própria palavra de Deus, que eu creio que ela já é suficiente para estar nos ensinando, tá bom? Antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar, né? Então separe o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia de preferência, e nós vamos orar pedindo direcionamento de Deus para que esse estudo ele possa, né, edificar as nossas vidas, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado de todos os dias. Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, neste momento se fazer presente nessa casa, neste lugar, Pai. Aonde esse vídeo chegar, Pai, que também haja um sinal da Tua presença. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, toda distração, toda inconveniência, Pai, toda armadilha que o inimigo venha trazer, toda briga, toda contenda, para que, meu Deus e meu Pai, nesse momento, seja o destaque da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que tem que sair, Pai. É a Tua palavra que tem que chegar, Pai, nos lares, nas almas e nas vidas. Que diminua eu, que diminua a Nayara, Pai. E que o Teu nome engrandeça, Pai. Enquanto estivermos ministrando esse estudo de hoje, que o Senhor possa ter liberdade para curar, para libertar, para transformar a vida das pessoas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estudar a primeira fala, né, de um outro amigo, que é um amigo de Jó, chamado Bildade. E aí, dentro da Nova Almeida Atualizada, né, da NA, ele vai ter o título, ele vai ter duas divisões, né, do 1 ao 7 e do 8 ao 22. O primeiro título, ele vai estar dando aí, Busque a Deus. Então, vamos ler juntos, capítulo 8, versículo 1. Então, Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Versículo 3. Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Versículo 4. Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Versículo 5. Mas, se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso. Versículo 6. Se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Versículo 7. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo de Jó
no contexto completo, tá? Eu sei que tem muitos versículos aqui, quando a gente fala ele isoladamente, ele pode ter um outro significado. Então, assim, durante o estudo do livro de Jó, você vai ver muitos versículos que, se você falar eles pontualmente, ele quer dizer uma coisa, mas aí, quando nós estamos estudando a Bíblia, é importante que você estude o versículo bíblico no contexto do texto. O que ele quer dizer? Então, para você entender, você que está aí começando a estudar a Bíblia, para você entender o que aquele versículo quer dizer, você não pode tirar ele do texto e interpretar ele com o que você está achando que ele quer dizer. Você tem que pegar todo o contexto, né, todo o capítulo ali do que ele está falando. Então, quando nós olhamos esses versículos pontualmente, né, separadamente, talvez você possa estar vendo assim, nossa, Bildade está fazendo ali um grande conselho para Jó. Só que aí, quando você olha todo o contexto do que está acontecendo, já teve o embate do primeiro amigo, como ele faz. Aí vem o segundo. Os 3 amigos de Jó, eles vão acusar Jó do mesmo princípio. Olha, Jó, você está passando por essa luta porque você fez algum pecado grave. Então, assim, repensa. Só que Bildade, dos 3, Bildade ele faz algo a mais, porque Bildade ele acusa Jó de transgressão. Então, ele, dos 3, ele é o único que afirma que Jó fez. Ele vai falar assim, olha, se você fez, né? Se você fez, Jó, peça perdão, Jó, se você, só que o Bildade não. Bildade, ele vai falar, ele começa o versículo 2 assim, ó, por quanto tempo tu falarás essas coisas? E por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Ou seja, quanto tempo, Jó, você vai ficar falando bobagem? Ou seja, Jó tá ali descrevendo o que a alma dele tá sentindo, e Bildade tá achando que aquilo ali é só desespero de Jó, aquilo ali é uma bobagem, é um vento, você está jogando palavras ao vento, ou seja, tudo que você está falando aí, Jó, não tá surtindo efeito. Por quê? Porque você transgrediu. E aí, dos 3 amigos, Bildade vai fazer a acusação mais doída, porque ele fala assim, no versículo 4, se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa da sua transgressão. Ou seja, ele está falando assim, os seus filhos foram mortos, Jó, porque eles pecaram. Então, assim, Deus pegou eles porque pecou, porque eles eram ruins, e aí, por causa da transgressão dele, matou eles. Ou seja, você tem que aceitar isso, porque se os seus filhos morreram, é porque eles transgrediram contra Deus. Eles eram maus, então eles mereceram. Então, esse amigo de Jó, de todos os que nós vamos ver, esse é o que faz uma acusação mais grave para a alma de Jó. Porque ele vai falar assim, olha, não sei para que você está chorando pelos seus filhos, entendeu? Eles transgrediram, porque se morreu desse jeito, é porque estava em pecado. Só faltou falar bem feito. Só faltou falar bem feito, entendeu? Se morreu. Então, assim, esse tipo de entendimento aqui, ele é pior do que o ele faz. Por quê? Porque ele dá uma certeza, assim, você transgrediu. Aqui já não é mais pecar, irmão. Porque pecado é uma coisa, transgressão é outra. Ele está acusando Jó de transgressão. Ele está falando, olha, você transgrediu. Ou seja, a transgressão é um pecado consciente. O pecado, ele é um pecado às vezes inconsciente, a pessoa peca, ela é o alvo muitas das vezes sem saber. Agora a transgressão é aquele pecado que você sabe que é errado, que vai transgredir a santidade de Deus. Então Bildade, ele está falando exatamente isso, ele está acusando Jó de transgredir. Olha, você fez alguma transgressão, e é por isso que Deus está te punindo com essa situação. Aí ele fala assim, ó, versículo 3, acaso Deus perverte o julgamento? A parte A, ou seja, acaso Deus é injusto no seu julgamento? A pergunta talvez seja muito boa o que ele está falando, mas no contexto do que ele está falando, ele está falando assim, Jó, você acha que Deus está errando em te punir? Você acha que Deus está te punindo em vão? Alguma coisa você fez. E na gravidade, ou seja, de acordo do teu tamanho do teu sofrimento, o que Bildade está falando? O tamanho do sofrimento da pessoa é de acordo com o tamanho do pecado. Pecou e pecou muito. Você deve ter pecado um pecado daqueles, porque para você estar passando por isso. Os seus filhos devem ter pecado algo terrível, que para eles terem sido mortos desse jeito. Então, assim, esse pensamento de Bildade dos 3, irmão, é o mais doído para Jó. Porque ele está falando assim, olha, os seus filhos morreram porque pecaram, eu não sei que tipo de consolo é esse. Você vai consolar a pessoa, fulano morreu, então merecia morrer, entendeu? Se morreu desse jeito, então só sobrou você, Jó. É porque você fez alguma coisa, os seus filhos estarem pagando. Você nem mereceu morrer, de tão ruim que você é. Então, assim, olha esse. Aí ele vem com um conselho. Mas se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, que é o versículo 5. Aí 6, se tu fores puro e direto, ou seja, porque tu não está sendo. Se tu não está sendo puro e tu não está sendo certo com Deus. Certamente, agora ele acordaria para ti
e fará a habitação da tua justiça próspera. Ou seja, o que ele está falando? Se você se voltar para o Senhor vai se lembrar de ti. Se você for puro, se você pedir perdão da sua transgressão, o Senhor vai te prosperar de volta. Porque, mais uma vez aqui, nós estamos vendo o olhar do homem. Sim. Ou seja, Jó, você perdeu seus bens, Jó, você perdeu tudo isso. Então Deus está te punindo. Então, o fato de que para Deus voltar a te abençoar, como é que eu vou saber que Deus está voltando a te abençoar? É quando você voltar a ser próspero de novo. Então, a prosperidade para a Bildade era a regra de justiça de Deus. Então, assim, Jó, você está próspero, você está justo, você está limpo, você está certo. Você perdeu tudo, você perdeu, é porque você pecou e você está impuro. Né? Porque o Senhor, aí nós vamos ver aqui no capítulo 8, ele fala muito sobre isso, porque Deus, ele não é injusto, ele não perverte o seu julgamento, ou seja, Deus não seria injusto de estar te punindo se você não fez nada. Então, Bildade, ele é muito perverso nas palavras, porque isso é uma perversidade, irmão. Você chegar para um pai que perdeu os filhos, que está com a alma doída, que está todo cheio de câncer, né? Está cheio de tumores malignos, está sentindo dores dele. Ele acabou de ouvir, né, que no capítulo 7 foi palavras de Jó, ele acabou de ouvir Jó dizer, olha, está doendo, eu não estou suportando, eu quero morrer. Aí ele vem com conselho, então, seus filhos morreu? Alguma coisa de ruim eles fizeram para merecer esse pesar da mão de Deus. Você está passando por isso, Jó, porque você está impuro, você transgrediu, você precisa confessar a sua transgressão. Só que ao contrário de ele faz, ele está acusando, ele está dando a certeza que Jó fez, e ele quer que Jó confesse, para que Jó volte a ser próspero de novo. Então, Bildade é aquele tipo de cristão, irmão, que Bildade não está nem aí para a alma. A alma, Jó está falando da alma. A minha alma está doendo, a minha alma quer morrer, a minha alma acha que a sepultura. E o que Bildade está falando? Da prosperidade, dos bois e das vacas, entendeu? Ó, se você orar a Deus, Deus devolve os bois e as vacas. Irmão, e é boi e vaca que Jó está precisando nesse momento? Não é. Então, Bildade, ele representa um tipo de visão que hoje está dentro, né, das igrejas, que é a pessoa, que é o seguinte, que ele não se importa com a alma. Ele fala assim de oração, ele está falando do Todo-Poderoso, mas ele não se importa com a alma. E quando nós chegamos nesse nível, irmão, de não se importar com a alma, se importar se a pessoa está sendo próspera, eu tenho que me preocupar. É claro que os bens da terra, eles são importantes. É importante você ter um emprego bom para você sustentar seus filhos e tudo. Mas eu estou falando que nesse momento, o que Jó está precisando? Jó está precisando de um alívio para a alma dele. Aí Bildade vem sem visão, sem amor, sem compaixão, e ele vem consolar. Como é que você consola uma pessoa se você não tem compaixão, se você não tem amor, se você não tem misericórdia? Aí você vem na sua razão. E na razão de Bildade, Bildade está achando que ele está na razão de falar, olha, se você está nessa situação, é porque você está impuro. Mas faz o seguinte, ora a Deus, e Deus vai ter misericórdia de você e vai trazer sua prosperidade de volta. Então Bildade ficou 7 dias com Jó, entendeu? Consolando, chorando em silêncio, observando a situação, para ele abrir a boca, e mesmo ele estando perto de Jó, no mesmo ambiente de Jó, vendo o que Jó está falando da alma dele, ele não tem um discernimento. Né? Então, assim, você que é obreiro da casa do Senhor, tome cuidado de você não ser humildade. Você está dentro do ambiente, você está envolvido ali, você está perto da pessoa, mas você está longe da alma da pessoa. Você está longe do que a alma precisa, do que a alma necessita. E como não tem como, porque só tem contato com a alma quem tem visão espiritual. Como Bildade não tem visão espiritual, Bildade vai para a visão carnal. Então ele está achando que o Jó está chorando porque perdeu a prosperidade. Jó merece porque os filhos dele mereceram. Olha, os seus filhos, Jó, não chore por eles não, porque se eles morreram, é porque eles foram punidos com Deus. Ou seja, nem lágrima pelos seus filhos você precisa chorar. Então, esse tipo aqui de conselho, ele é um conselho assim, ele é tão errado, e só que a pessoa acha que está tão certo, que você vai ver por 3 vezes Bildade bater muito nessa tecla. Você transgrediu, você tá sendo punido, então você está merecendo. Deus está te punindo, que Deus não seria injusto, né? Porque olha o pensamento de Bildade. Como é que um justo vai passar por uma provação se ele não for injusto? Então, ou seja, Deus jamais vai fazer isso com você, viu, Alecrim Dourado? Deus nunca vai fazer isso com você, entendeu? Vai fazer você passar por uma aprovação se você está jejuando, se você está orando, você está fazendo tudo certinho. Deus não seria capaz, entendeu, na justiça dele de fazer isso. Esse pensamento de Bildade, ele é muito errado. Ele é muito errado. E hoje tem muito crente que tem esse tipo de pensamento. Se você estiver passando por uma aprovação, é porque Deus na justiça dele, está te punindo. Ele não crê num Deus que prova o justo. Ele não consegue ver um Deus
que ache motivo para provar um justo, para colocar o justo em provação. E é engraçado, irmãos, que o Bildad, ele traz muito essa ênfase nesse raciocínio, né, que o que veio é justo de ter acontecido. O que aí a gente vai ver mais pra frente, que ele vai bater muito nessa tecla, se foi ensinado uma vida toda, a parte cultural, se você perguntar para sua família, se você perguntar para seus conhecidos, então na cabeça dele é muito fixado isso, que é justo ter acontecido, que que o que Jó está falando, o que está saindo da boca de Jó são palavras como o vento intempestuoso. Ele não precisa ficar falando essas coisas ou ficar se lamentando ou reclamando, porque por acaso o que está acontecendo é por merecimento de Jó e do que os filhos fizeram. Eu trago esse raciocínio principalmente para nós, né, a igreja aqui no Brasil, porque nós temos uma parte cultural muito forte. Como nós temos a mistura de muitas, vem os índios, vem os africanos, muitas partes do mundo todo, né? Vem a França, vem os alemãos, vem praticamente todos os países do mundo fizeram algum tipo de colônia ou trouxeram algum tipo de influência, né? Seja cultural, seja religiosa, seja o que for, para o Brasil. Fez-se muito essa mistura. Então, a Bíblia, né, ela não mudou nesses anos todos. A Bíblia veio para o Brasil, né, já com a referência, né, principalmente essas atualizadas como os escritos do Mar Morto, mas a parte humana nossa, que é a parte da igreja, na hora de você fazer as regras da sua igreja, na hora de você fazer as reuniões, na hora de você colocar as regras humanas, na hora de você colocar a parte cultural, a gente tem uma influência muito grande. Então tem muita coisa que a Bíblia não diz que a Bíblia não fala que é, mas culturalmente, porque a minha avó acha, porque a minha mãe acha, porque a minha bisavó fazia assim, então a gente só repete aquilo que eu peguei culturalmente. Então tem um perigo muito grande nisso. Por quê? Porque a gente se torna como Bildad. A gente traz muita regra, muita lei, que a gente não sabe de onde veio, por que veio. Não foi Deus que falou aquilo ali, mas ele pegou como regra, como lei. E o que passar daquilo é pecado, o que passar daquilo merece, entendeu? A gente tem hoje isso muito nítido nas cercas de placas de igreja, nas cercas mesmo, às vezes, de cidades, né, de estados diferentes de um para o outro. É um questionamento que a gente tem que trazer para refletir, no sentido de aquilo que eu faço hoje no meu dia a dia, ele tem uma base bíblica, ou eu só estou repetindo algo que eu aprendi sem entender por quê? Porque isso, irmãos, está na sua maneira de pensar, está na sua maneira de criar os seus filhos, está na maneira de você casar, né, dos casamentos. Nós estamos vendo, né, muitos testemunhos de pessoas, irmãos, acho que tem pelo menos 3 casais já esse ano, que casou em novembro, dezembro e já está divorciando. Deu 3 meses, 4 meses de casamento, a pessoa está divorciando. O que é isso? A falta de raízes bíblicas. Por quê? Porque se eu tenho uma raiz bíblica, se eu entendo por que eu estou reproduzindo isso, é diferente, irmãos. E Bildad, ele traz isso por quê? Porque na cabeça dele, por que Deus não trataria um justo? Por que Deus trataria um justo assim? Se Jó era reto, se Jó era puro, por que ele não poderia passar por tribulação, por problema? Então, para ele é uma certeza absoluta. Então, fica essa reflexão, como o nosso estudo é 1 hora, 1h30, não dá para a gente se prolongar aqui muita coisa profundamente, mas você que está anotando, anote no seu caderno para você refletir. Quais são as certezas absolutas que eu tenho que realmente são biblicamente fundadas? Já parou para pensar no seu trabalho, no seu ministério, o que você exerce hoje no seu ministério do louvor, da dança, se você é pastor, se você é obreiro, presbítero, o que for?
Você exerce isso, você sabe realmente o que é servir, biblicamente falando. Não as regras da igreja, não culturalmente o que passaram para você. Você sabe o que é casamento de verdade? Às vezes você tem 10 anos de casado, 5, 20, mas você não sabe o que é casamento verdadeiramente. Você está reproduzindo aquilo que a sua mãe te passou, aquilo que o seu pai te passou, aquilo que a sua avó te passou. Não que seja errado, que ele passaram algo errado, mas existem coisas culturais, irmãos, que às vezes era para sua avó, às vezes era para sua mãe, e você está carregando um peso, um fardo que não era seu. Biblicamente aquilo ali não era para você, mas você, por só reproduzir, sem estudar o que Deus quer de você, aí é onde a gente causa os maiores problemas, porque a gente cai nessa armadilha de Bildade, que ele dá uma certeza absoluta e ele fala para Jó, olha, ouve o que eu estou falando, porque a sabedoria que eu estou te aconselhando, se você ouvir, você vai ter um final bom. Na cabeça de Bildade, o final bom de Jó é o quê? Ó, seus filhos morreram, não tem mais o que fazer nada, entendeu? Bem feito para eles. Deixa para lá. Deixa para lá, agora vamos construir uma riqueza nova, vamos ter boi, vamos ter ovelha, que isso é um sinal que Deus está te abençoando e você voltou a ser reto e justo. Então, se você pedir perdão dos seus erros, dos seus pecados, a prosperidade vai voltar e pelo menos você vai voltar a ser um homem justo e reto. Então, na cabeça dele, é um conselho de sabedoria, assim, excepcional. Na cabeça dele é uma certeza absoluta. Mas talvez, se ele parasse para perguntar para Deus, se ele parasse para observar, se ele parasse para perguntar para o próprio amigo dele, né? Se ele falasse, olha, Jó, você pecou contra Deus? Porque Jó já falou. No discurso anterior ele falou, olha, que eu me lembre, eu não pequei contra Deus. Se vocês viram alguma coisa de pecado em mim, me fala, porque eu não achei que eu fiz errado. Então, Bildade, ele tem, irmãos, uma falta de misericórdia. Nós vemos muito no discurso dos amigos de Jó, muitas citações de provérbios, muita coisa cultural, muita coisa que eles tinham esse relacionamento com Deus muito nítido, né? Nessa época de Abraão, de Isaac, de Jacó, era um relacionamento com Deus mesmo, eles tinham acesso a fazer o próprio holocausto, eles não precisavam de sacerdote, eles tinham um relacionamento com Deus, mas de nada adianta esse acesso a fazer um holocausto, esse acesso a fazer um altar para Deus, se o altar dele estava quebrado. Se esse acesso deles, o coração deles não tinha misericórdia. Então, é algo até pra gente refletir, por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter acesso a orar, eu posso ter acesso a jejuar, eu posso ter acesso a estar na igreja, a ministrar louvor, a ser pastor, a ser pastora, mas às vezes, se o meu coração ele não tem misericórdia, se ele não ama o outro como a mim mesmo, se ele não ama a Deus acima de todas as coisas, mesmo tendo acesso, Deus não está recebendo nada disso, Deus não está tendo relacionamento com humildade. E aparentemente, irmãos, como a Nayara falou, se você pegar esse versículo isoladamente, você vai falar, nossa, que conselho, que homem sábio, entendeu? Homem de Deus, reto, puro, tá aconselhando o Jó certo. Mas a falta de misericórdia deles, irmãos, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que tá errado. A falta de misericórdia, a falta de compaixão, ele não tem preocupação nenhuma com o amigo, com o luto que o amigo tá passando dos filhos. Você não vê em nenhum momento desses dois discursos, nenhum deles fala assim, olha, Jó, a gente lamenta pelos seus filhos, entendeu? A gente lamenta pela sua esposa, vocês estão passando por um luto. Não, irmãos. Eles simplesmente, procuram resolver um problema sem saber primeiramente se Deus pediu para eles resolver alguma coisa, porque a minha Bíblia não fala assim, ó, Deus mandou os amigos de Jó para consolar ele. Deus mandou eles ir porque Deus tinha algo com eles. Não, eles foram porque eles quiseram. Eu tenho uma opinião particular. Eu acho que Satanás sentou na cadeira e falou, agora eu vou assistir, entendeu? Porque o que eles vão fazer, olha, nem eu, entendeu, faria. Porque eu vou te falar uma coisa, o que os amigos falam para ele, olha, irmão, é um estrago terrível. O maior estrago que o inimigo pode fazer, irmãos, é deixar o ser humano trabalhar. Essa questão do livre-arbítrio, aí particularmente, né, a gente ainda não aprofundou isso em algum dos estudos, mas particularmente, eu acho de uma ousadia, assim, tamanha que o ser humano tem, porque o céu obedece, os animais obedecem, o inimigo obedece, sai em nome de Jesus, ele sai, ele reconhece a autoridade de Jesus quando ele vem na terra, e o ser humano é o único capaz de fazer isso aqui. O ser humano é o único capaz de olhar para Jesus e falar que ele não é Jesus,
O céu reconhece, a chuva reconhece, Jesus manda parar os mares, o mar para. Os espíritos malignos falam que é Jesus, mas o ser humano é capaz de falar que ele não é Jesus. E eu acho isso de uma ousadia, assim, um desrespeito tamanho. Por quê? Porque os amigos de Jó, eles não perguntam para Deus, Deus, você quer que a gente vá lá? O que é que nós podemos fazer para ajudar Jó? Não, ele só vai e despeja o achismo, a opinião deles. Até porque, irmãos, eu vejo muito nítido a soberba dos amigos de Jó, porque aparentemente, aí lendo o discurso de Bildade, nós vamos continuar a leitura aqui até o versículo 22, ele fala muito assim, ó, não é comigo, entendeu? Então eu não tá doendo em mim, então eu vou falar na razão da lei, entendeu? Na razão da justiça, nas regras. Por quê? Porque nós passaríamos por isso, se nós somos muito justos, se nós somos muito retos, entendeu? Nós nunca vamos passar por isso. Eu tenho certeza, irmãos, que se tivesse se colocado um pouquinho no lugar de Jó, eles não falariam a metade dos julgamentos que eles falam. Eles não falariam metade das coisas que eles falam para Jó, que eles ofendem, que eles dão certeza, que eles julgam Jó. E aí ele continua, né, do versículo 8, vamos ler aí, do 8 até o 13. Ele diz assim: por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Versículo 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Versículo 10. Será que os pais não ensinaram falando com você? Será que do próprio entendimento não proferiram essas palavras? Versículo 11. Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Versículo 12. Quando estão os verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. E aqui, Bildade, ele está respondendo uma pergunta que Jó fez no capítulo 7. Ele fala, olha, me ensina, né? Me mostra se eu fiz algo errado, então você me mostra. Aí Bildade vem e fala assim, olha, você quer saber de algo? Peça para os mais velhos. Ou seja, Bildade não teve nem a compaixão de falar assim, eu posso te ajudar. Não, você quer ajuda? Ele está dizendo, eu não vim para te ajudar. Você quer ajuda? Procura os mais experientes. Porque a brevidade da vida, ela traz isso, né? Você, na sua breve vida, você não tem experiência de tudo. Aí ele pede assim, então, olha, você olha para as pessoas do passado. E o que Bildade quer falar sobre isso? A parte cultural que a Bárbara falou. Na época que Jó está sendo, que passa a história de Jó, entende-se que ali na parte dos patriarcas, né? Talvez ali na época de Jacó, mais ou menos ali, ou até antes de Abraão, mas é mais ou menos nesse período. Então, nesse período não existia sacerdócio, não existia o profeta como ofício. Então, tudo que era aprendido assim muito por espelho, né? Alguém viu fazendo, acaba fazendo também. Então, nessa época era muito comum, né, os povos antigos fazerem sacrifícios para ter proteção. Então, assim, eles faziam sacrifícios para que a divindade da qual eles estavam fazendo o sacrifício protegesse eles de alguma coisa. Então, eles eram assim, olha, eu quero que proteja a minha colheita. Então, eu vou no Deus tal, fazer aquele sacrifício, e aí a minha colheita sempre vai dar alguma coisa boa. Então, eles acreditavam que você tinha que fazer algum sacrifício, você fazer alguma coisa para que aquilo fosse realizado na sua vida. Se você estivesse em falta, se tivesse acontecido alguma coisa que errada na sua vida, ou é porque você está sem proteção, ou porque você não fez sacrifício, e essa parte cultural você vê em Jó, no sentido de que você vê que Jó faz sacrifício pelos filhos, porque como ele tinha medo dos filhos transgredirem a Deus, ele falou assim, olha, eu vou fazer sacrifício por eles. Então você vê que isso é um aprendizado cultural. E aí, quando a gente chega para a Bildade está repassando para Jó algo cultural. Fala, olha para os antepassados, aprende com eles. Ou seja, eles ensinaram o quê?
que se você tá acontecendo isso com você, é porque não houve uma proteção. Aquela proteção saiu. E a proteção só saía, no entendimento dos antigos, é porque aquela divindade se irritou com você, se irritou com a oferta que você deu, você fez algo muito ruim, que indignou aquela divindade, e aquela divindade não vai mais te proteger. Então, esse é o entendimento cultural. Como a Bárbara falou, o cultural, ele pega muito na gente, entendeu? Porque nós somos criados dentro de uma cultura. Sim. Então, Bildade está falando assim, olha, pega o passado e olha o que os antepassados vão. Se eles estivessem aqui, eles estariam falando a mesma coisa que eu, Jó. Você deixou de fazer alguma coisa aí que Deus se irritou com você, que Deus está te punindo, o que foi que você fez de errado. Então, isso aqui é consequência de aprendizado. E aí, eu abro aqui a atenção para você que é obreiro, que trabalha com estudo bíblico. Olha a sua importância no meio dessa história. Porque ele está reproduzindo o que ele aprendeu. Sim. Ele aprendeu de alguém do passado, aprendeu, olha, se Jó tá assim, é porque, Jó, Deus está te punindo porque alguma coisa você fez. E eu estou falando isso porque se você for lá no passado e trazer alguém mais velho aqui, eles vão te falar a mesma coisa. Então, irmão, a importância do ensino. Quantas pessoas hoje não estão adorando, achando que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, que estão cultuando a Deus do jeito que eles aprenderam. E aí, na inocência, eles estão fazendo do jeito que aprenderam. Só que como não é um jeito bíblico, a pessoa está achando que está fazendo certo. O conhecimento, Deus, ele se revela. Mas se eu trazer aqui, por isso que aqui na Escola Bíblica Casa de Isadora, a gente fala muito de aprender a Bíblia. Porque se eu trazer cultura para você, se eu trazer opinião para você, eu posso estar te mostrando um caminho errado. Você pode aprender errado e você vai fazer errado. Bildade está produzindo o que ele aprendeu de errado. Porque a cultura ensinou aquilo ali para ele. Então, se todo mundo está aprendendo aquilo ali, ele acha é o correto e é o certo. Tá correto, entendeu? Olha, se você chamar alguém mais velho, a pessoa vai falar do mesmo jeito. Então, Jó, ele está sendo acusado de algo aqui que Bildade já aprendeu da cultura. Alguém ensinou para Bildade esse tipo de pensamento. Alguém ensinou para Bildade esse tipo de raciocínio. E ele, por ter aprendido, está reproduzindo. Você que é mãe, você que é pai, a educação que você ensina para o seu filho, ele vai reproduzir na escola. O jeito, pai, que você trata a mãe dentro de casa, o seu filho vai reproduzir com outra mulher. Ele vai reproduzir. De um jeito ou de outro, você reproduz. Então, por quê? Porque a nossa vida é muito breve. Então, nós somos seres humanos em sociedade, e a sociedade, ela influencia na questão da cultura. Na cultura o quê? Do nosso comportamento. Você quer ver uma coisa? Hoje, se eu for talvez aí na sua casa, se você for vir na minha casa, como é que eu vou te receber? Eu vou fazer um churrasco. Por quê? Porque a cultura da minha casa, receber todo mundo com churrasco. Mas se eu for na sua casa, talvez você vai fazer o quê? Chambaril. Eu não como. Mas é a cultura da sua casa. E na sua cabeça, por ser cultura da sua casa, todo mundo vai comer. Como é cultura da minha casa, achar que todo mundo que chegar lá vai comer o churrasco. Por quê? Porque todos nós comemos. Mas e se chegar alguém e falar, olha, eu não como carne, eu não como isso aqui, eu sou vegetariano, entendeu? Eu não como isso aí. O que acontece? Está fora da nossa cultura, está fora do nosso entendimento, achar que vai aparecer alguém. Então a cultura, querendo ou não, ela influencia. Então dentro da igreja, a cultura também influencia. A cultura, ela também influencia o jeito que você recebe as pessoas, o jeito que nós fazemos o nosso culto, o jeito que nós colocamos os dogmas da igreja. Porque tudo isso, irmão, é mais cultura do que Bíblia. Porque se você perceber o quão simples é o evangelho, a gente que não aceita que ele é simples demais. Porque a gente não aceita que o acesso a Deus é tão fácil desse jeito, entendeu? Porque não é possível, que é fácil, então eu tenho que complicar para ficar bonito. Né? Porque parece que quanto mais difícil é a coisa, parece, né? Então, não, o céu é tomada à força, irmão. Então, assim, só que quando você vê a graça de Deus, você vê que a salvação é feita pela graça, não é mérito nenhum seu, aí a gente começa a querer enfeitar o caminho. Então, Bildade, ele está reproduzindo o que ele aprendeu. Então, assim, tome cuidado. E aí eu reforço o que a Bárbara falou. Faça essa reflexão daquilo que você está ensinando, você que é obreiro, você que é líder, você que tem essa responsabilidade de liderar pessoas, de ensinar pessoas através da palavra. O que é que você está ensinando? Você está ensinando Bíblia ou você está ensinando opinião acerca da Bíblia? Porque tem diferença eu ensinar o que eu acho sobre a Bíblia e sobre o que a Bíblia está dizendo. Porque o que vale, irmão, é o que a Bíblia está dizendo. E às vezes nós estamos ensinando para as pessoas o que eu acho que a Bíblia está dizendo e eu estou afastando a pessoa de Deus com a Bíblia.
Você vê que Bildade está usando palavras acerca de Deus. Olha, se você orar, se você buscar Deus, se você buscar o Todo-Poderoso, entendeu? Né? Se você pedir perdão. Todas as palavras são palavras bíblicas que ele está usando aqui. Ele está usando palavras, né, de dentro da Bíblia. Apesar que na época não tinha, mas ele está usando palavras de dentro do contexto religioso. Mas o fundamento de que ele está falando é uma acusação. É uma acusação. Então, cuidado para que aquilo que nós estamos ensinando, na verdade, do que a gente está salvando a alma, a gente está afogando ela mais ainda. Porque é isso que Bildade está fazendo. Ele não está salvando a alma de Jó. Ele está criando mais machucados ainda. E aí eu levanto para você a seguinte questão. Mas, Bárbara, Bildade não sabia, né, que poderia haver injustiça mesmo com quem é reto. Não tinha Bíblia nessa época. Então, como é que ele poderia ter agido se ele não tinha Bíblia? Aqui, irmãos, a Bíblia ela era muito falada, ela era passada culturalmente, né? Como a pastora Nayara falou, ela era passada de pai para filho. Então, o relacionamento com Deus, ele não tinha uma Bíblia física escrita, mas ela era muito mais simples porque ela era vivida. Então, o pai ensinava para o filho como viver um relacionamento com Deus. E aí, Bildade ele vai falar, olha, mas se você buscar Deus, se você pedir misericórdia do Todo-Poderoso, aí se você for reto, se você for puro, pode ser que ele te dê tudo de volta. Qual que é o maior problema disso tudo, irmãos? Onde está a linha tênue entre a religião e a Deus, e a pessoa que tem um relacionamento com Deus? A pessoa que conhece a Deus verdadeiramente, ela sabe que existe um limite. Existe o limite do valor da alma, do valor da vida. Aí eu vou trazer um exemplo para você. Uma pessoa que conhece a Deus verdadeiramente, ela tem um limite da vida. Então ela sabe que ela não vai fazer com a Nayara aquilo que ela não gostaria que fosse feito com ela. Então Bildade, ele não falaria dos filhos de Jó, porque se ele se colocasse no lugar de Jó, ele saberia que isso ia doer. Ele não acusaria Jó, porque ele sabe que ele não gostaria de ser acusado. E isso era muito nítido quando nós vamos colocar aí um exemplo muito claro dentro da Bíblia. Abraão e o sobrinho dele. Abraão tinha todos os motivos para apontar o dedo na cara do sobrinho dele e falar, olha, eu não quero mais que você esteja aqui, entendeu? Porque seus servos brigam com os meus, você tá de olho grande, você quer maldade pra cima de mim, você escolhe a melhor terra que você tá vendo, entendeu? Me coloca na pior terra. O que Abraão, que é um homem que conhece a Deus, que tem relacionamento com Deus, faz? Ele respeita o limite da vida, da misericórdia. Ele tem misericórdia mesmo que o sobrinho não tenha com ele. Ele tem amor pelo sobrinho mesmo que o sobrinho queira ganhar vantagem nele. Ele socorre mesmo que ele não tenha sido socorrido. Porque esse é o fruto, esse é onde você consegue reconhecer homens e mulheres de Deus. Você consegue reconhecer isso. Nós conseguimos ver dentro de um evangelho hoje, e aí acho que foi esse mês teve um exemplo disso, de pais que eram pastores, pastora de ministério no Nordeste, que chegou a executar a própria filha, prender, algemar, deixar de fralda, acorrentada, ao ponto dela passar fome, cortar o cabelo. Por quê? Porque a menina queria usar celular, porque a menina não queria estar na igreja, porque a menina não queria ser crente. Quando passa esse limite, aonde há falta de misericórdia, aonde há falta de compaixão, aonde você quer punir o outro a todo custo, irmãos, não tem Deus no meio disso. Eles tinham título de pastores, eles estavam à frente da igreja, eles proclamavam a Bíblia, eles liam, eles cantavam harpa, eles faziam tudo. Mas Deus não estava com eles. Deus não estava com Bildade. Por quê? Porque ele não tinha frutos dentro dele. Ele não tinha, na boca dele não saía misericórdia, saía acusação. Da boca dele saía julgamento, saía a lei. Quando a lei, ela é a lei da Bíblia, dos dogmas da igreja, quando a razão, ela ultrapassa a vida, ela ultrapassa o amor, ela ultrapassa a misericórdia, a compaixão, é a maior demonstração de que Deus não está nisso. E não precisa nem o inimigo não estar, não. O próprio ser humano é capaz de não ter misericórdia, de não ter compaixão, de agir dessa maneira. A parte, né, a Bíblia vai falar que nós
já nascemos com essa parte maligna do pecado, né, dentro de nós. Tem isso, e se deixar ser aflorado, nós somos capazes de coisas horríveis contra os outros, utilizando a própria Bíblia, utilizando a lei, utilizando a razão, utilizando tudo isso. Então, se eu e você, né, você parar para pensar assim, Bárbara, como eu posso diferenciar se eu estou sendo Bildade ou se eu estou sendo Jó? Observe os seus frutos. Observe o que está saindo da sua boca. Você tem capacidade de ter misericórdia, mesmo quando a pessoa não quer Jesus? Porque tem pessoas, irmãos, que passam, olha, se você não quiser, entendeu? Bem feito, você vai para o inferno, você merece morrer, você merece isso, você merece aquilo, você merece ser castigado. É porque a Bildade está falando. Olha, já os seus filhos, entendeu? Mereceram aquilo, o fim deles. Por quê? Porque eles não proclamavam Deus como devia ser. Uma pessoa que tem, irmãos, o fruto do Espírito Santo, uma pessoa que conhece a Deus, ela nunca vai achar que uma pessoa mereceu um fim desse. Porque ela vai querer que haja esperança, que haja oportunidade, que Deus tenha misericórdia dessa alma. Você nunca vai querer ter um senso de justiça, olha, bem feito. Não. Devia ter sofrido mais. Devia ter sofrido mais. Não. Onde Deus está, não tem esse tipo de pensamento. Talvez você está dentro da igreja, você conhece a lei, você se veste como, você canta louvores, você canta harpa, como aquele casal cantava. Mas você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Se o ódio, se a mágoa, se tudo isso está dentro de você, algo precisa ser mudado. Algo precisa ser transformado. Só Jesus transforma, irmãos, a gente assim. Eu posso falar aqui 3 horas, a Nayara pode falar 3 horas, pode vir psicólogo, pode vir conselheiro, pode vir todo mundo. Se Deus não entrar dentro do seu e do meu coração, o que há de perverso dentro de mim, ele só muda quando o Espírito Santo entra. Só muda com isso. E aí ele continua assim no versículo 14 até o 18, dizendo assim: a sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica de pé. Versículo 16. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do qual brotarão outros. Ele aqui faz a comparação daquele que esquece de Deus, né? Ele fala, olha, as pessoas que esquecem de Deus, aí ele começa a narrar o que acontece com as pessoas que esquecem de Deus. Ele fala, a esperança dele é cortada, a sua casa vai se inclinar, a sua casa vai ser derrubada, as suas raízes vão ser amontoadas, ele vai destruir o seu lugar, e mesmo assim a pessoa vai falar, eu nunca vi o Senhor. E aí ele começa a fazer essa relação, correlacionando o que está acontecendo com Jó. Ele está falando a casa destruída, ele está falando a esperança retirada. Então tudo isso que ele está vendo de Jó, ele está vendo como um sinal de como se Deus tivesse se esquecido de Jó. Ou que Jó se esqueceu de Deus. Fala, Jó, você se esqueceu de Deus. Então nesse momento agora, Bildade vai falar assim, Jó, eu sei que um dia você foi justo. Só que deve ter acontecido em algum momento que você pode ter se esquecido de Deus. E aí, por causa de que você se esqueceu de Deus, o que acontece quando alguém se esquece de Deus? Aí ele começa a citar. Olha, quando alguém esquece de Deus, acontece isso. Quando alguém esquece de Deus, acontece essas coisas. O sol brota no jardim, destrói tudo, destrói casa, destrói esperança, destrói o lugar onde a pessoa está. E aí, esse pensamento, né, do Deus punitivo, do Deus que é assim, ou você me ama, né, ou eu te mato, ou você vai ser destruído. E esse tipo desse pensamento, ele foi por muito tempo no Antigo Testamento, né? As pessoas achavam que Deus, as pessoas adoravam a Deus pelo medo, né? Olha, se eu não adorar, ele vai destruir minha casa. Se eu não prestar culto para ele, sacrifício para ele vai destruir o meu lugar. E esse relacionamento, que é o relacionamento do medo, é um tipo de troca, é um tipo de barganha, porque tem pessoas, às vezes você está adorando a Deus, até fala assim, não, pastora, mas eu não adoro a Deus esperando uma casa. Não, eu adoro a Deus porque eu tenho medo de ir pro inferno. Né? Eu morro de medo de ir pro inferno. Não é nem porque eu quero ir pro céu, não. É porque eu tenho medo de pensar o que é o inferno, a tribulação. E aí vem as pessoas que têm essas visões, né, que vai arrebatado pro inferno, chegam com as histórias, não, lá é coisa terrível, lá é assim, não, lá poderia ser de cristal. Só de Jesus não tá lá,
Assim, não precisa ser lago de fogo com Satanás com tridente para você não querer ir para lá, entendeu? Só de falar assim que Jesus não vai estar lá, o Espírito Santo não vai estar lá, Deus não está lá, não haverá paz, eu acho que lá poderia ter chover diamante, entendeu? Lá não ia prestar. E às vezes as pessoas, para criar o medo do inferno, falam, olha lá, você vão te mergulhar no enxofre, vão esquentar o negócio em você, para ver se as pessoas ficam com medo desse lugar. Irmão, só de você falar que não vai ter o Espírito Santo, a ausência da paz de Deus, ele podia ser o lugar mais lindo do mundo, entendeu? Olha, lá vai ter, entendeu? Chafariz, lá vai ter tudo. Ele ia ser o pior lugar, mais terrível que existia. Por quê? Porque não vai ter a paz de Deus. Não vai ter a presença de Deus lá. Então, isso serve para as nossas vidas. Você pode ter a vida mais linda que acontece. Você pode ter a vida mais bonita que acontece. Mas se você não tiver Deus dentro de você, se você não tiver a presença de Deus na sua vida, se você não tiver Deus a todo momento ali com você, não adianta. Então, Bildad, ele está falando aqui de um Deus que até hoje é ensinado. Olha, se você não fizer um culto direito, Deus vai te dar um câncer. Olha, se você não fizer a obra, Deus vai fazer isso em você. Aí você vai, irmão, pelo medo. Nossa, eu tô com medo de Deus, entendeu? Olha, você tem que dar o dízimo, porque senão um gafanhoto, ele entra dentro da sua casa, acaba com a sua comida. Aí a pessoa você vai perder tudo, vai ficar... Aí você dá o dízimo, morrendo de medo desse gafanhoto, entendeu? Não é por gratidão a Deus, não é por reconhecimento de que Deus é o sustentador da sua casa, não. Então, aí eu volto a falar sobre a questão do ensino. Dependendo de como você apresenta Deus, a pessoa vem para Deus, irmão, por causa do medo. Ele tem tanto que a gente apavora as pessoas. Olha, se você não vir para Deus, Satanás vai pegar você, vai fazer isso. E a pessoa vem não pelo que Deus fez, não porque Deus amou a alma dele, não é pelo medo, pelo pavor. E Bildad tem esse ensino. Olha, Jó, se você não pedir perdão para Deus, entendeu? Sua casa vai ser derrubada, sabe? As coisas ruins vão acontecer, você vai ser jogado fora da presença de Deus. Então você tem que fazer para que esses males não aconteçam. Então você está adorando a Deus pelo motivo errado. Então essa teologia de Bildad aqui, ela tem até os dias de hoje. Talvez você aprendeu a adorar a Deus pelo medo. Não, eu preciso fazer isso, porque senão vai acontecer algo muito terrível na minha vida. Aí quando acontece alguma coisa ruim, você acha que o que é porque eu estou em pecado, é porque eu estou errado. Porque se eu tivesse feito, não é, irmão. Nós lemos o livro de Eclesiastes, você que está aí nos acompanhando, vai no nosso canal lá no YouTube, lá tem um livro de Eclesiastes completo, o livro de Provérbios completo. Lá exatamente se fala isso, olha, acontece coisas com o justo que não tem explicação. É os mistérios de Deus. Acontece coisas com o justo que acontece com o ímpio também. Que o justo pode falar, ué, então porque assim, qual a diferença então? Né? Por quê? Porque a nossa vida não é só aqui. Não é só que nós temos, irmão, uma vida eterna. Nós temos uma vida eterna com Deus. Então, quando nós nos aproximamos por Deus, que seja pelos motivos corretos. É por isso que existe o caminho. O caminho é Jesus. E Jesus não é um terrorista. Tá? Jesus, ele é filho. Ele abre o caminho para mim e para você. Porque eu e você jamais conseguiríamos ter acesso a Deus. E Jesus faz essa misericórdia e esse amor para que eu e você possamos nos aproximar. Porque chegou numa época, irmão, que as pessoas tinham medo de Deus. E talvez você tenha medo de Deus. Você tem que ter temor, reverência, mas jamais terror de Deus. Ao ponto de falar assim, eu não consigo. Porque como é que você vai ter relacionamento com uma pessoa que você tem medo? Tem como você ter relacionamento com uma pessoa dessa? Se você tem medo, se você tem terror, Deus, irmão, não é de relacionamento tóxico, não, entendeu? Você está relacionando comigo, mas aí você tem pavor de mim, você tem medo de mim, você é apavorado de mim. Então, se Deus ele não tem interesse nesse relacionamento. E talvez a religião, igrejas ensinou esse tipo de relacionamento. Mas que hoje você possa ser liberto disso. Deus não é isso, irmão. Deus não é esse que Bildad está falando. Deus... Ele é um Deus de justiça. E por causa da sua... Aí se fosse só pela justiça de Deus, nós estaríamos sim no inferno, porque não seríamos justos. Mas Deus também é um Deus de amor. E por causa do amor dele, ele nos deu Jesus. E é interessante que Bildad vem agora nessa parte, né, do discurso de, olha, os que se esquecem de Deus, né, os que não se lembram de Deus, os que não querem Deus. E ao mesmo tempo que ele faz esse discurso, né, das punições que acontecem, do sofrimento que os que não têm Deus passam, então você precisa querer Deus, porque você não quer sofrer, então você precisa de Deus. E é um ensinamento, irmãos, é um ensinamento errado, entendeu? Você não é tão importante assim. E isso, irmãos, é tão maligno da parte de Deus. Por quê? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia
ela vai dizer que Jesus, ele foi um plano perfeito desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, Deus ele procurou maneiras de ter relacionamento com os homens, de salvar a humanidade de si mesma, de salvar do próprio pecado. E a falta, da ausência da presença de Deus fez com que o inimigo ele produzisse essas duas vertentes muito fortes. A do terror, entendeu? Se você... Deus é algo muito temível, entendeu? E a outra vertente que ele produziu foi, olha, Deus não te quer, entendeu? Você não é merecedora, ele não quer, tanto faz, tanto fez, você tá ali. E aí você pode estar se perguntando assim, Bárbara, Nara, mas então quem é Deus verdadeiro? Quem é Jesus? Porque eu não consigo entender o porquê que eu vou servir a Deus. Se Deus não é algo temível, e se Ele também não é essa pessoa que não me quer, se Ele me quer, se Ele me ama, e Ele é uma pessoa de relacionamento, quem Ele é? A palavra de Deus ela vai dizer, irmãos, que principalmente, né, nesses versículos que você vai ler de Provérbios, de Eclesiastes, depois a gente vai fazer o Novo Testamento, você vai ver, ele vai dizer que o amor dele é tão grande, que antes mesmo de você aceitar Jesus, quando éramos cheios de pecado, antes de você se arrepender, antes de você conhecer a palavra, ele já fez esse sacrifício por nós. Antes disso, ele já quis relacionamento. O que é esse relacionamento? Essa paz na alma. Essa sensação, eu poderia descrever assim, essa sensação de vazio que você tem, que eu tenho, quando não tem a presença de Deus, que pode vir todo o ouro do mundo, pode vir toda a riqueza, toda a casa, toda a festa, toda a bebida, toda a reunião, pode acontecer o que for na sua vida. Parece que não passa. Não passa essa sensação de vazio. Essa sensação de ausência da presença de Deus, ela só passa quando você conhece verdadeiramente a Deus. E aí é onde nós entendemos, aí no estudo bíblico, que esse plano perfeito de Gênesis e Apocalipse, ela vem para uma vida eterna. Isso que você está passando é só um momento. Por isso que em Provérbios vai falar, olha, o justo e o injusto passa por situações. O justo e o injusto passa por dificuldades. Por quê? Porque o Novo Testamento, Jesus vai dizer, olha, nós não somos desse mundo. Eu não sou desse mundo. Meu reinado não é desse mundo. O mundo ele já é do maligno. Então, o que você e eu estamos passando, o que Jó passou aqui na Terra, Provérbios vai dizer muito isso. Né? Eclesiastes também é tudo vaidade, é tudo passageiro, é só um momento. Vamos comparar aí 2000 anos, que os últimos 2000 anos, que é só da vinda de Jesus, fora o que passou antes. Desses 2000 anos, eu e você somos uma fração de 80 anos. Vamos colocar 100 anos no máximo, se você consegue ter uma vida mais longa. Então, o que somos nós, 80, 100 anos, como o passageiro? Mas a eternidade, irmãos, é completamente diferente. É muito importante destacar esse ensino que a Nayara falou. O inferno ele poderia reluzir ouro, ele poderia chover diamante, entendeu? A terra, ela pode te proporcionar fama, ela pode te proporcionar dinheiro, ela pode te proporcionar status. Vamos colocar grandes artistas aí que tem 10 milhões de seguidores, que pro tempo real, né? Jogadores de futebol, artistas, blogueiras, atores, atrizes famosas. A gente teve aí um recente da série do Grey's Anatomy, que foi surpreendido por uma doença que muito pouco tempo acabou, definiu a vida dele. Então todo o dinheiro, toda a fama que ele teve, toda a casa, todos os bens, todas as gravações que ele fez, foi só um momento, foi um sopro que é apagado. Agora a eternidade com Cristo, aí é outra história. Aí o que adianta ter uma vida com a ausência de Deus, com uma falsa felicidade, uma falsa esperança? E imagina você passar a vida toda com dinheiro, com casa, com fama, com tudo aparentemente aos olhos dos outros, muito bonito. E aí quantos morrem com depressão, com problemas de ansiedade, de tristeza profunda, tendo tudo, irmãos, aparentemente tendo tudo, mas o vazio da alma ele não consegue ser preenchido sem a presença de Deus. Aí nós nos surpreendemos com um Jó, ou com uma pessoa da vida real, às vezes tem uma vizinha, às vezes tem um membro da tua igreja, e você olha, aparentemente aquela pessoa é uma pessoa humilde, ela tem 2, 3 peças de roupa, entendeu? Ela não tem um carro, mas ela tem uma paz, ela tem uma felicidade, ela tem uma constância. E aí ela termina o fim da vida dela de uma forma invejável.
Por quê? Porque ela tem uma certeza da vida eterna. Ela tem um relacionamento com Deus invejável. Ela não sofreu e não vai sofrer de terminar a vida dela, porque ela sabe que esse final é o início de uma eternidade com Cristo. Então, nós vamos terminar aqui os últimos versículos, e aí ele vai deixar isso bem claro, o posicionamento dele, né? Versículo 20. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. E aí, Bildade, ele encerra exatamente falando do que acontece se Jó se arrepender. Ele fala, olha, Jó, Deus não lançará fora um homem perfeito, né? Na minha tradução das pessoas, você é um homem perfeito, mas é nunca que Deus vai te lançar fora, né? E aí eu vou ficar só nesse versículo. O que era o homem perfeito para Bildade? Né? E aí fica o nosso engano, né? Porque para Bildade, o homem perfeito era o estado que Jó estava primeiro. Sim. Né, Jó? Quando você estava fazendo banquete, quando seus filhos estavam, e que a gente via que notoriamente você não tinha problema nenhum, você era um homem perfeito. Só que agora, Jó, você não é um homem perfeito. Porque como é que é um homem perfeito? Está endividado, não tem nada, acabou os filhos e tudo. E você vê que para Bildade, no olhar de Bildade, não tem como um homem em provação nesse estado ser um homem perfeito. E aí, como o olhar humano se engana? Por quê? Porque Deus ainda vê Jó como justo. Porque Deus, ele deu a certeza a Satanás, pode ir lá que o meu filho vai continuar. Então, para Deus, Jó ainda está no estado perfeito do questão de quê? De ser justo diante de Deus, mesmo nesse estado aqui. A alma dele era justa e reta. A alma dele era justa e reta, mesmo nessa situação. Só que para os olhos de Bildade era impossível. Então, os nossos olhos, irmão, eles são julgadores errados. Porque às vezes no seu olhar, aquela pessoa, nossa, olha que adorador que aquela pessoa é. Olha que mulher de Deus, que pessoa perfeita. Entendeu? Por isso que essas pessoas parecem que não passam luta nenhuma, viu, irmão? Não dá uma dor de dente, não quebra uma unha. E aí a pessoa acha exatamente mesmo. Né? Não, é de Deus. Aí você vê aquela pessoa que olha... Quando não está numa prova, está numa tempestade. Quando está na tempestade, vai para o deserto. Do deserto para a tempestade. Aí é uma rotatividade de prova. E você fala assim, é impossível uma pessoa dessa ser um homem perfeito. Mas é quando você vai para dentro da Bíblia, você vê o que é homem perfeito. Eu acho linda a história de João Batista. Né? Jesus fala assim, olha, não existe um homem saído de barriga de mulher como ele, que tem um chamado como... Aí você olha, irmão, para João Batista, você pensa assim, o que ele fez, entendeu? Porque assim, ó, nós tivemos Moisés, né? Moisés, Deus usou ele para abrir mar, né? Choveu maná, o homem pegou nas tábuas, viu Deus passando de costas, entendeu? Aí vem João Batista, batiza as pessoas, não casou, não fez milagre nenhum, não tinha roupa bonita, nenhum cego enxergou. Quando pregava para as pessoas, chamava as pessoas de raça de víbora, entendeu? Aí você vê Jesus falando assim, melhor ministério de todos. Olha como é que a régua do céu é tão assim, é tão fora, porque olha, você vê homens que ficaram 40 anos servindo a Deus. Você vê Samuel ficou quase 40 anos, irmão, sacerdote. João Batista ficou 3 anos, irmão, só, entendeu? Se você olha para a régua, e Jesus fala assim, não houve homem como ele. Não tem homem que teve um ministério tão perfeito como ele. E aí se você olha, ele não levantou paralítico nenhum, nunca escreveu um livro, não escreveu uma carta de uma igreja para ninguém, entendeu? A gente vê poucas pregações dele aqui, mas você vê o céu reconhecendo ele como um homem perfeito. Os homens não reconheceram ele como um homem perfeito, mas Deus reconhece ele como um homem perfeito. Então a visão de Bildade do homem perfeito, né? Olha, Deus não vai recusar o homem perfeito, mas quem é um homem perfeito para Deus? Às vezes o homem perfeito para Deus, irmão, jamais é perfeito para os nossos olhos. Jamais a gente vai falar, não, aquela pessoa não é. Se está passando por isso, se está vivendo por isso, se só vive uma vida, entendeu, de prova, é uma vida assim, né? Uma vida de miséria, uma vida de... Não é um homem perfeito. E talvez ali dentro há um coração de adorador, há um coração temente ao Deus, há um coração entregue ao Senhor, há um coração que verdadeiramente louva e engrandece o nome de Deus. Então, peça para o Senhor, para você ser perfeito aos olhos dele, para que você seja digno aos olhos dele, porque você vê Davi. Davi era um homem que foi segundo o coração de Deus na sinceridade. Mas se você for olhar, Davi, irmão, teve muitos erros. Né? Ele foi um péssimo pai.
Ele foi um péssimo líder dentro da sua casa, ele não soube administrar os problemas que tinha dentro da casa. Ele foi um péssimo marido, ele não soube proteger a filha dele quando a filha dele foi estuprada, entendeu? Ou seja, ele não conseguiu ser um bom pai, mas mesmo na sua fragilidade, nos seus pecados, nos seus erros, ele conseguiu ter um coração entregue a Deus. Por quê? Porque um coração entregue a Deus não te isenta de erros, não te isenta de você ter fracassos, de você ter tristezas, de você cair em algumas situações. Isso não te isenta, isso não também te afasta de Deus. Talvez você quer ser um crente perfeito, no sentido, eu tenho que ser feito perfeito, eu tenho que fazer tudo certo, porque senão Deus não vai me amar. Você pode fazer o que você quiser, irmão, você não é digno do amor dele. Foi ele que te amou, foi ele, irmão, foi Deus que escolheu nos amar, porque não haveria motivos de sermos escolhidos. Foi ele que nos escolheu nos amar. Então, eu quero fazer essa oração com você nessa noite, para que você sinta o amor de Deus no seu coração. Você não precisa merecer. Você só viva obras de que foi alcançados pelo Senhor. Mas o merecimento não foi ele que te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você, Deus, eu te quero. Não foi o Senhor que falou, olha, eu te quero. Sem motivo nenhum. Ele te quis. E aí, por querer, irmão, querer ter um relacionamento, ele se apresenta através da sua palavra, através do seu filho. E que ele possa, esse amor dele possa entrar na sua vida, no seu coração. E que você possa ter a oportunidade de conhecer Deus de verdade. Bem, vamos orar? Senhor Deus, sim. Pai, cria em nós, meu Pai, um coração que vê o Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu através do teu Filho Jesus, para que possamos nos aproximar de Ti. Pai, eu quero fazer uma oração especial. Deus, que o Senhor comece a quebrar os ensinos errados das pessoas que estão a nos ouvir. Encaminha, Pai, essa live, encaminha este vídeo, Pai, no YouTube, para as pessoas, meu Deus e meu Pai, que aprenderam, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor era um Deus mau, que o Senhor era um Deus punitivo, para que eles possam ouvir, Pai, que o Senhor não é isso. O Senhor é um Deus que quer um relacionamento conosco. Pai, que eu sei que se fosse, Senhor, pela Tua justiça, nós não seríamos livres da Tua ira, mas o Teu amor nos alcança, meu Pai, através do Teu sangue, do Teu Filho, Pai. Deus, então faz esse vídeo, faz essa live chegar ao coração dessas pessoas, Pai, para que elas possam querer Te conhecer verdadeiramente como o Senhor é. E ver, Pai, como o Teu caminho é perfeito, como o Senhor é escudo, como o Senhor é fortaleza, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é um Deus de compaixão, como o Senhor é um Deus, meu Pai, que quer um relacionamento conosco e nos dar a Tua santidade, nos dar o Teu amor, nos dar a Tua provisão, nos dar a Tua liberdade. Então eu te peço, meu Deus, meu Pai, que este vídeo, que esta live chegue a pessoas assim, e que Teu amor preencha o coração, meu Pai, que o ensino, meu Deus e meu Pai, é errado. Meu Deus e meu Pai, que os dogmas, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, que as experiências ruins fizeram, meu Deus e meu Pai, que se afastaram esta pessoa, Pai, mas que a Tua palavra, que o Teu amor possa atraí-los de volta, como uma corda de amor, como o Senhor falou lá no livro de Oséias, com uma corda de amor, o Senhor atrai, o Senhor traz para perto de Ti mais uma vez. Eu Te louvo, Pai, porque nós somos, meu Deus e meu Pai, privilegiadas de ter sido alcançadas por este amor. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor alcançou a mim, o Senhor alcançou a Bárbara, o Senhor alcançou as nossas casas, os nossos lares. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado todos os dias, Pai. Nós não somos dignas da Tua misericórdia e nós somos alcançadas, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Eu também Te peço para que todos aqueles que estão a ouvir, que eles também possam, meu Deus e meu Pai, ser alcançados por essa mesma oportunidade e que eles possam sentir e compartilhar essa mesma alegria que nós temos, Pai, em Te conhecer e prosseguir Te conhecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até amanhã. Nós estaremos amanhã aqui com o capítulo 9, que vem a resposta de Jó. E cada vez mais, né, ao longo do livro de Jó, a gente vai vendo Deus se revelar e que você possa estar aqui conosco para também ouvir. Compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal, porque como é tudo de forma gratuita, a gente precisa alcançar, quanto mais pessoas alcançar a palavra de Deus, melhor, tá bom? Então até amanhã.